Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área deste sabadão. Fevereiro começou, mas ainda não é o mês do carnaval, isso vai ficar só para março. Enquanto isso, vamos desfilar os nossos assuntos do esporte no interior, em todo o estado, com essa cobertura completa do Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que já vão começar no próximo meio de semana. Mas antes, o assunto é a Copinha, a Copa São Paulo de Juniores, que terminou na semana passada e teve uma equipe carioca na decisão. O Vasco foi o vice-campeão, perdendo a grande final para o São Paulo nos pênaltis. Mas teve um time do Rio que talvez tenha chamado ainda mais atenção. O Volta Redonda fez a sua melhor campanha na história, também a melhor campanha na história de um time do interior do estado. Fez muito bonito, já tem um jogador indo para time grande e é claro que para fazer esse balanço dessa campanha tão bacana, a gente tinha que receber aqui o comandante, né? Então ele está aqui, já vou apresentá-lo. Neto Colucci, o treinador do time Sub-20 do Volta Redonda Futebol Clube. É o nosso convidado no primeiro bloco. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Leonardo. Amigos do Tô na Área, é um prazer poder estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do Voltaço, do trabalho que a gente realizou e a bela campanha na Copa São Paulo de Juniores. Primeira coisa que eu tenho a te falar, parabéns, né? Para todos nós. Todo mundo ficou positivamente surpreendido com o que o Volta Redonda fez. Qual é o segredo desse trabalho? É claro que não existe receita de bolo, a gente sempre brinca isso, né? É ter o time na mão, porque são garotos que ficam muito tempo longe de casa, as festas de fim de ano no meio da preparação, pode não parecer, mas isso tudo faz diferença na hora dessa preparação. Como fazer para trazer esses meninos para você, para que eles não fiquem sentindo falta da família por tanto tempo, que é natural, mas para deixar isso de lado e concentrar na bola? Então, na verdade, Nosso segredo foi o trabalho. Durante 5 anos, 4 anos e pouquinho a gente vem trabalhando, desde quando a diretoria nova assumiu a frente do Volta Redonda, a gente começou a plantar umas sementinhas e agora a hora de começar a colher os frutos. Então a gente vem fazendo um trabalho forte na base e a gente vem, aos poucos, fazendo boas campanhas, não só na Copinha, preparando melhor esses atletas. E como você falou, a gente tem que ter um planejamento forte, porque vem final de ano, as festas, a gente não teve um período muito grande para poder parar as festas. A gente liberou os meninos no dia 23, retornando no dia 26, e aí não paramos mais. Dia 31 ainda teve treinamento, dia 1º a gente viajou, onde a gente não teve folga. Vocês, internamente, também acabaram chegando um degrau além do que estava esperado? O time foi eliminado nas quartas de final, ficou entre os 8 melhores do país, na principal competição Sub-20, né? Embora a gente tenha Campeonato Brasileiro, a Copa RS, que acontece sempre no fim do ano, a Copa São Paulo ainda é o torneio de maior exposição de base. Vocês ficaram entre os 8 melhores. A meta de vocês, internamente, era talvez um pouquinho abaixo disso? Então, nós que conhecemos o futebol, estamos no dia a dia com uma competição, a gente sabe que a competição, a partir do momento que você começa a ganhar, a passar nas fases, você vai ganhando um pouco mais de maturidade, um pouco mais de confiança. E essa confiança que a gente adquiriu lá, ela melhorou um pouco e ela nos surpreendeu um pouquinho além do que a gente esperava. A nossa meta era brigar para chegar nas oitavas. Então, mas quando a gente passou pelo Goiás, eu vi que ali já era diferente. Na verdade, no jogo contra o Paraná, a gente já pôde sentir que a equipe estava num tom diferente de muitas equipes que estavam lá no mesmo hotel, com um foco diferente das equipes que estavam lá. Então, já deu para notar ali que ia dar samba. E até porque o grupo da primeira fase era extremamente encardido, Sim, com times mais experientes e mais acostumados. A gente tem a campanha aqui do time para rememorar, e aí você vai explicando para mim em que momento vocês perceberam mesmo essa questão. Vou até delimitar aqui, usar o nosso recurso interativo aqui, para fazer essa separação, porque os 3 primeiros jogos foram da primeira fase. A vitória que vocês referiram 1-0 sobre o Paraná, a derrota para a Portuguesa por 1-0 no segundo jogo, num primeiro tempo maravilhoso que o gol poderia ter saído e acabou não saindo, e a vitória que classificou a equipe contra o Santo André 1-0. Depois no mata-mata, 1-0 no Goiás, 2-1 sobre a Portuguesa de novo, 2-0 sobre o Atlético Mineiro e o empate com o Vasco e a derrota nos pênaltis, quer dizer, vocês foram eliminados sem perder o jogo, né? Foi um empate. E há um tipo aí de intercâmbio entre todas as divisões de base para espelhar o que o time profissional faz, para que as outras divisões de base joguem como sub-20, isso acontece? Um pouco, porque o que acontece? Nós temos uma reunião de 15 em 15 dias, a base se reúne, todas as comissões técnicas, com o pessoal da fisiologia, com o Zada, que é o gerente de futebol, com o treinador do profissional, e a gente debate um pouquinho o que está acontecendo um erro ou outro, tentando consertar algumas coisas.
Mas nesse momento, não é interessante você botar a equipe jogando só de uma maneira. Como você está na formação, você tem que ensinar a marcar lá atrás, a tem que marcar fazer a pressão. A base primeiro mesmo, né? Você tem que, cada degrau, eles têm que passar a oportunidade de todas as situações da fase mesmo, de cada idade. Entendi. Para encerrar, que o nosso tempo está esgotando. Você, no ano passado, foi cedido num acordo entre as duas diretorias para o Pérolas Negras, time de Partido Alferes, que disputou a 3ª divisão no Campeonato Estadual. Você chegou a conquistar um título de turno da competição lá. Tem alguma previsão de retorno para esse ano? Não, então, esse ano a gente mudou, o Carioca mudou um pouco o calendário dos juniores. Começa em março, dia 16 de março, vai a final, se eu não me engano, acho que lá para o dia 18, uma coisa assim, de outubro. Então, com isso, o calendário mais extenso, eu permaneço no Volta Redonda até o final do calendário dos juniores. Perfeito. Era a notícia que todo mundo queria saber. Neto, fica no Voltaço cuidando ainda mais das divisões de base. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns e leve os parabéns à garotada também. Foi muito bom acompanhar vocês, que venham grandes e mais bons resultados por aí. A gente só tem a agradecer toda a região torcendo pelo Volta Redonda. Nós não tínhamos a noção do que estava acontecendo e o Pedro passava para a gente um pouco, e a gente bem empolgado, família torcendo, todo mundo torcendo, isso para a gente é maravilhoso. Poder deixar o torcedor do Volta Redonda e da região orgulhoso nos fez ter mais força ainda para a gente ir além e continuar fazendo um bom trabalho. Muito obrigado pelo momento. Se Deus quiser, a gente volta com novas novidades. E é claro que a gente vai ficar aguardando aqui no Tô na Área. Intervalo rápido para você que nos acompanha. Na sequência, tem muito mais futebol. Afinal, eu tô na área e se derrubar é pênalti. Até já! A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Hoje, 1h30 da tarde. Franca e Bauru, ao vivo. Você nunca viu, nada igual, Novo Basquete Brasil, na moral. NBB. Tô na Área está de volta, conforme prometido, Campeonato Carioca, Taça Guanabara em destaque. Primeiro turno do estadual já entrando na reta decisiva e hoje eu tenho um ex-jogador que já disputou muito o estadual para bater esse papo aqui com a gente. Alex Oliveira já esteve aqui no Tô na Área uma vez, conversamos sobre a carreira dele. Hoje eu quero a veia comentarista do Alex, então seja bem-vindo ao Tô na Área. Bom dia para você. Bom dia para você, obrigado pelo convite mais uma vez, é uma satisfação estar aqui participando do programa. Que bom, Campeonato Carioca já esquentando a reta final do primeiro turno, muitos jogos. Vamos ver os gols primeiro para relembrar como foi, depois você comenta? Vamos lá. Pode ser? Vamos lá. Então, para você de casa, bola na rede. Começamos nosso giro pelo Vasco, que garantiu a vaga na semifinal ao vencer a Portuguesa. Iago Pikachu, de pênalti, marcou o gol da vitória. O Flamengo também se garantiu ao vencer o Boa Vista. Henrique Dourado fez o primeiro no Maracanã. Arthur Rezende, de longe, empatou num golaço. Trauco cruzou e Uribe fez o segundo do rubro-negro. Rodrigo Caio, de cabeça, fechou o placar em 3-1. Tive algumas oportunidades e felizmente hoje saiu, pude ajudar a equipe. Fico muito feliz, dada essa alegria para a torcida, para a nação. Então espero que seja o primeiro de muitos. O Fluminense goleou o Madureira e está quase lá. Matheus Ferraz, de cabeça, abriu o placar no Maracanã. Johnny Gonzalez também usou a cabeça e contou com uma ajudinha de Jonathan para ampliar. Everaldo Livre fez o terceiro e Luciano pegou bonito para fechar o placar em 4-0. O Flu também anunciou o meia Paulo Henrique Ganso, com contrato de 5 anos. O Volta Redonda venceu o Americano e ainda tem chances de classificação. Gleison sofreu pênalti e João Carlos converteu. Flamel cobrou falta, Douglas defendeu e Gabriel no rebote empatou para o Cano. O Voltaço fez o segundo em outro pênalti, esse bem polêmico. João Carlos, artilheiro do Carioca, fez o gol da vitória.
O Bangu está em segundo na chave C. Pingo fez fila na defesa da Cabo Friense e decretou a vitória banguense por 1-0 em Moça Bonita. O Resende segue na briga, Maxwell bateu de longe, Gatito não chegou e o Gigante do Vale venceu o Botafogo por 1-0 em pleno Newton Santos. O resultado eliminou o glorioso da Taça Guanabara. No grupo B, o Vasco lidera com 12 pontos, seguido pelo Fluminense com 10. O Voltaço vem logo atrás com 7 e só se classifica se tirar 11 gols de saldo. Americano, Português e Madureira estão eliminados. No grupo C, o Flamengo com 10 é o único classificado. O Bangu é o segundo com 7. O Boa Vista tem 6. O Resende chegou aos 5. A Cabo Friense estacionou nos 4. E o Botafogo é o lanterna com apenas 1 ponto. Muitos gols, Fluminense goleando mais uma vez, Flamengo se encaminhando, Vasco classificado. Alex, vamos por partes, como diria o outro. O Flamengo foi o primeiro grande a jogar, né? Abriu a rodada contra o Boa Vista. Venceu mais uma, está invicto no estadual, mas não tem rendido o que a torcida espera e talvez nem o que nós da crônica esperamos também. É questão de tempo, o Abel vai ser capaz de fazer esse time jogar tudo o que a gente espera? Talvez não, precisa de reforço em algum outro setor. Que análise você faz desse início do Flamengo? Bom, todo início de temporada, principalmente quando você tem um elenco recheado de estrelas como o Flamengo tem, é natural que o treinador lhe faça experiências, que ele observe esses atletas que estão chegando e comece a pontuar dentro ver a característica de cada jogador, em que posição ele se encaixa melhor. Eu acho que a grande dificuldade do time do Flamengo hoje tem sido o Arrascaeta, porque ele jogava numa função no Cruzeiro, vai ter que se adaptar a uma nova função no Flamengo. Então, acho que o Abel está fazendo esse rodízio de uma forma muito inteligente, muito interessante. Mas a partir do afunilamento do Campeonato Carioca, eu tenho certeza que o Abel já tem um perfil traçado do time que ele quer. E aí eu acho que sim, acho que durante toda a competição o Flamengo vai render aquilo que a torcida espera realmente. Nesse último jogo contra o Boa Vista, tivemos uma dupla um pouco diferente lá na frente, com o Gabigol na ponta e o Dourado de centroavante. Isso ainda não tinha acontecido nos jogos anteriores. Te agrada ou você acha que eles disputam a mesma posição como centroavante? Bom, me agrada pelo fato do Gabriel ter uma mobilidade maior que a do Dourado, né? Apesar do Uribe também ser um jogador de maior mobilidade. Mas eu acho que o Henrique Dourado, ele é aquele finalizador que ainda falta ao Gabigol, na minha visão. Tanto o Uribe quanto o Henrique Dourado, eles são aqueles jogadores que, na oportunidade que tem, eles colocam para dentro. E o Gabriel, pelo fato dele sair um pouco mais da área, isso pode ser que prejudique ele um pouco. Agora, se vier o Bruno Henrique, se o Vitinho vier do lado com o Gabriel centralizado, acredito que sim, acredito que o Flamengo vai ter um ataque muito bom. Mas a cabeça do Abel pensa diferente, né? Se ele quiser um homem centralizado, acredito eu que o Henrique Dourado seja o homem ali na frente. Até por já ter trabalhado com ele no Fluminense. Exatamente. Vamos falar então de Fluminense, que vem de mais uma goleada. O Tricolor tá bombando, né? Tem um saldo de gols espetacular, de 10, e o Volta Redonda vai ter que tirar essa diferença, torcer por combinação de resultados, mas a gente fala disso já. Vocês até mais ou menos já viram, né? Já passamos a classificação no VT que abriu esse bloco. Fernando Diniz é a grande novidade, a grande expectativa, né? Teve um bom trabalho num time, outros trabalhos nem tão bons em outra equipe. Tem como grande característica troca de passes, né? Bola de pé em pé. Mas o Fluminense fez contratações de jogadores velozes, como o próprio Johnny Gonçalves, que é o grande destaque até aqui, né? Fazendo um gol atrás do outro. Dá para dizer o Bruno Silva, que jogou até em velocidade pela ponta do Botafogo, enfim. Você acha que o elenco do Fluminense e a proposta do técnico do Fluminense se complementam? Ou o Fernando Diniz, embora o início seja bom, vai ter trabalho para trazer esses jogadores para o esquema que ele quer? Interessante a sua colocação, porque que bom. Me agrada o trabalho do Fernando Diniz, porque ele consegue fazer um time até então pouco conhecido, com jogadores não tão conhecidos no cenário nacional, fazer com que esses jogadores joguem dentro da proposta de trabalho dele. Isso me agrada muito porque a gente eu pelo menos jogos do Fluminense que tenho acompanhado, tenho visto o Fluminense jogando mais leve, mais alegre, mais próximo do gol. E isso é interessante. Então, acredito que o Fluminense pode ser uma grata surpresa dentro dessa competição, graças ao trabalho do Fernando Diniz. Pode jogar uma espécie de segunda força que ninguém esperava. Exatamente. Pode ser que aconteça, porque é aquela surpresa que ninguém acredita pelas perdas que o Fluminense teve no ano passado, pelos jogadores que perdeu, e o Fluminense me dando essa amostra de, aos poucos, recuperando esse bom futebol. E nada melhor do que você jogar com confiança. No início do ano se imaginou Johnny Gonçalves jogando de meia, não tão avançado, chegando, vindo de trás, até pela velocidade que tem. Se imaginou o Matheus Gonçalves, que veio do Sport com uma boa campanha, jogando ali um pouco mais atrás do centroavante também. Caio Henrique foi contratado vindo do Paraná, mas quem está vestindo a 10 com muita envergadura, digamos assim, com muita categoria, é o garoto Danielzinho.
é o cara para ficar com a camisa 10 mesmo? Ou você acha que ao longo da competição os mais experientes tendem a tomar essa vaga, como o Caio Henrique, por exemplo? Não, eu acredito que não. Eu acredito que a partir do momento que o Fernando Diniz entender que o Gabrielzinho continue dando essa amostra de ser esse jogador camisa 10, vai ser interessante, até pelo fato também, nas mudanças, nas alternativas táticas que ele tem feito, tem recuado até um pouquinho mais o Luciano. O Luciano tem até saído um pouquinho mais. Então isso é interessante porque quando se pensa que o Fluminense tem um modelo de jogo pronto, formado, vem o Fernando Diniz e surpreende. O Danielzinho pode sim ser esse jogador, mas as alternativas que o Fernando Diniz tem encontrado dentro da equipe, pode sim lá na frente dar uma solução ainda melhor. Vasco da Gama é outro time que está surpreendendo. Teve a grande estreia da principal contratação, o Bruno César, nesse último jogo. Vitória espremida contra a Portuguesa, é bem verdade, mas que vale os mesmos 3 pontos. É o único 100% até aqui. Isso surpreende pela forma como o Vasco terminou a temporada passada, com crise financeira e quase sendo rebaixado? Não me surpreende pelo fato da continuidade do trabalho. Eu acho que todo clube ele precisa ter a continuidade do seu treinador. O fato do Alberto Valentim ter pego o Vasco na forma como ele pegou ano passado, terminando o Campeonato Brasileiro, e está tendo a oportunidade de começar um trabalho, não me surpreende porque ele já conhece o elenco. E as peças que estão chegando são peças pontuais, acredito eu, que dentro do que ele pediu para ser contratado. O Bruno César é um jogador que vai precisar cair nas graças da torcida. Ele vem de um momento ruim na Europa, jogou pouco lá, e essa expectativa no Vasco hoje de um camisa 10 que o Vasco não tem, porque perdeu o Nenê, perdeu o Wagner ano passado, então precisa dessa resposta, precisa desse jogador que não teve no Campeonato Brasileiro de 2018. E o Bruno César vai precisar de uma questão física também, porque volta notadamente acima do peso, demorou para estrear exatamente por isso, então tem toda uma adaptação de estilo de jogo, de se reambientar ao Brasil, mas também a questão física que vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que o Alberto está fazendo do jeito certo, porque essa adaptação tem que acontecer agora no Carioca, para que no Campeonato Brasileiro, nas competições que o Vasco vai disputar, ele esteja 100% e fazendo aquilo que a torcida realmente espera. Então esse início homeopático é a melhor solução para que ele entre melhor fisicamente. Exatamente, acredito eu que sim. E o Vasco, por estar 100% dentro da competição até agora, acredito eu que possa surpreender. Acredito que o Vasco, mais uma vez, pode chegar na final do campeonato. Nesses últimos anos chegou várias vezes, né? Pode ser uma possibilidade. Quem acha que está surpreendendo mesmo a Volta Redonda, né? Que terminou também o ano passado mal, brigando para não cair, está brigando por vaga, vai ter que tirar o saldo de gol gigantesco do Fluminense, de 10 contra -1, mas até aqui é uma campanha muito boa, vai quase que se mostrando uma quarta força aí no estadual, meio que do nada. Bom, eu acho que o Volta Redonda nos últimos 2 anos, ele tem adquirido um respeito muito grande dos grandes do Rio de Janeiro. Isso é bom, isso fortalece o futebol da cidade, fortalece Volta Redonda, fortalece o clube de um modo geral. E eu acho que o Volta Redonda, se fizer um segundo turno um pouco mais, com uma perspectiva um pouco maior, eu acredito que ele possa surpreender também. Então eu espero que o Volta Redonda consiga não perder pontos, vamos dizer assim, principalmente pontos em casa, que tem prejudicado muito a equipe nessa condição de reta final. E eu tenho certeza que se isso não acontecer, o Volta Redonda pode estar lá na frente brigando por uma vaga nas semifinais do campeonato. E essa questão de classificação vai depender muito da rodada do fim de semana, né? Já hoje tem jogo, amanhã o outro grupo também com 3 jogos, então vamos ver aqui como é que vai ficar isso tudo. Ó, Taça Guanabara na tela para você. Madureira e Americana é um jogo que não vale nada dentro da Taça Guanabara, mas é claro que tem a questão da pontuação geral, né? Que vai definir quem vai para a seletiva, 2 classificados para a semifinal. Então todo jogo vale alguma coisa, mesmo que não valha no turno. Madureira e Americano, hoje mais cedo, 4h30 da tarde, em Conselheiro Galvão. O clássico Vasco e Fluminense, 7 da noite no Mané Garrincha, é o grande teste para os dois, né? Eu acredito que se o gramado ajudar, vai ser um excelente jogo. Tem esse problema. Vai ser um excelente jogo. E é uma briga aí pela primeira posição do grupo, né? Então, pelo que o Fluminense vem jogando e pela positividade do Vasco de estar 100% na competição, tem tudo para ser um grande clássico. Outro jogo, Volta Redonda e Portuguesa, também hoje, 7 da noite, no Raulino de Oliveira. Flamengo e Cabofriense, amanhã, 5 da tarde, no Maracanã. Boa Vista e Botafogo, 5 da tarde, no Elci Resende, lá em Bacaxá. E Resende e Bangu, amanhã, 5 da tarde, no Estádio do Trabalhador. Segura aí, a gente volta no próximo bloco, pode ser? Vamos lá, então combinado. Então, intervalo rápido para você que está nos acompanhando. Daqui a pouquinho tem mais Carioca, Copa do Brasil, Sul-Americana. Bola rolando aqui no Tô na Área para você. No Colégio UBM, trabalhamos para compartilhar conhecimento e valores que nossos alunos levarão por toda a vida. Com metodologia de projetos, estrutura de centro universitário e um time de professores de ponta, nossos alunos têm um aprendizado que vai além da sala de aula e se desenvolvem com autonomia e criatividade, prontos para uma carreira de sucesso.
Venha nos fazer uma visita. 24 3325 0253. Colégio UBM. Ensinar para transformar a geração do futuro. Hoje, 1h30 da tarde. Franca e Bauru, ao vivo. Você nunca viu, nada igual. Novo Basquete Brasil, na moral. NBB. Tô na área de volta, conforme prometido, falando das Copas. 3 times do estado do Rio vão estrear neste meio de semana, um em cada dia, na Copa do Brasil, que já foi o caminho mais curto para a Libertadores, hoje não é mais tão curto, mas é muito valioso. E é exatamente pensando nisso que o americano, campeão da Copa Rio do ano passado, escolheu a disputa do torneio mata-mata nacional. O Josué Teixeira está numa grande expectativa para o confronto contra o Londrina, e eu fui até Campos dos Goitacazes, no novíssimo CT do americano, para saber a expectativa do Alvinegro do Parque Tamandaré para essa estreia. Na tela para você. 10 anos depois, o americano está de volta à Copa do Brasil e a boa campanha na Série D do Brasileiro do ano passado e a classificação ao estadual de 2019 deixam o treinador Josué Teixeira otimista. Ele diz que gostou do sorteio que colocou o Londrina da Série B Nacional no caminho alvinegro já na próxima quinta-feira. Caiu um bom clube pra gente, tem outro clube já estruturado, o Londrina vai passar por essas modificações, vem acompanhando, o próprio Roberto saiu, tá no Novo Horizontino. Deve voltar depois para a Série B, mas até você recuperar uma equipe que só tem 3 jogadores da temporada é muito mais difícil. Nós vamos estar com ritmo, vamos estar 45 dias já jogando, então a gente vai estar num processo mais evoluído do que eles. A vaga no torneio nacional foi obtida após o título da Copa Rio do ano passado, e a escolha pela Copa do Brasil, em vez da 4ª divisão do Brasileiro, teve como foco a questão financeira. Mas se engana quem acha que o torneio mata-mata é só uma maneira de encher os cofres. O treinador sonha e aposta em chegar à 3ª fase. É uma equipe que mescla, tem bons jogadores jovens e tem jogadores experientes de qualidade, que dá esse suporte para esse grupo. Então a gente está animado com esse grupo montado, já foi montado visando exatamente essa competição. Eu estou animado em a gente chegar até numa 3ª fase de competição, vai depender agora se o primeiro jogo é em casa ou fora, mas a gente está bastante animado com a possibilidade. Experiente, Josué confia na força do elenco e já tem o caminho das pedras para ir longe na competição. E nem mesmo jogar em Bacaxá, distante da torcida, desanima o comandante. O que atrapalha é você não ter competição. Então eu não posso estar focando se o campo não vai ser liberado, qual campo vai ser liberado, o adversário. Eu acho que o mais importante é você recuperar um prestígio nacional que o clube sempre teve e fazer uma grande competição. É isso que nós vamos buscar. Seja onde for o mando de campo, a gente vai ter que jogar e fazer um grande jogo. Vamos repassar então toda a agenda dos cariocas na Copa do Brasil? Na tela para você. River do Piauí e o Fluminense, o jogo terça-feira, 9h30 no Albertão, é a abertura da competição. Vale sempre lembrar que a primeira fase é jogo único. Na quarta-feira, 9h30 da noite, Juazeirense da Bahia e Vasco, jogo lá em Juazeiro, no estádio Adalto Moraes, Americano e Londrina, jogo quinta-feira, 6h30 no Elci Rezende de Mendonça. O americano não está podendo jogar em Campos, Cardoso Moreira não tem possibilidade para receber um jogo de Copa do Brasil, então o americano vai estrear fora de casa, como vimos aí na matéria, em Bacaxá. Jogo por jogo, Alex está aqui comigo agora para a gente passar essa agenda toda. Vamos começar pelo primeiro aqui, o Fluminense. Pega um time muito tradicional no seu estado, mas que tem um campeonato que teve pouquíssimas rodadas disputadas até agora. No ritmo do jogo, então, o Fluminense está na frente. Isso vai fazer muita diferença, você acredita? Não, acho que não faz diferença nenhuma, porque Copa do Brasil, por essa primeira fase, são jogos que você não pode errar. Por mais que o Fluminense vá jogar fora de casa com a possibilidade do empate, jogar no Norte e no Nordeste é dificílimo, dificílimo. Então, se o Fluminense não entrar ligado, ele pode ser surpreendido. Como o Botafogo foi ano passado na Aparecidense, por exemplo. Exatamente. Então, não pode dar bobeira. Que o Fluminense vá com força total, com força máxima, para ter uma tranquilidade para voltar de lá classificado. E eu ia te perguntar exatamente isso. A Copa do Brasil, quando a primeira fase era ida e volta, normalmente colocava-se um time B na partida de ida. Se fizer aquele 2-0 que eliminava o jogo de volta bem, se não, tem a partida em casa para decidir a classificação. Hoje não dá mais para fazer isso, né? O início da Copa do Brasil já tem que ser 100%. Exatamente. Então, se o clube almeja
realmente o caminho, entre aspas, mais curto para a Libertadores, como você citou, eu acho que ele não pode bobear, não pode mesclar uma equipe para jogar uma Copa do Brasil nesse nível que está hoje. Então, por mais que o campeonato lá esteja começando, as poucas rodadas ainda se iniciando, o Carioca também está nesse mesmo nível. Apesar do Fluminense tá entrosado, está bem, mas é uma competição diferente, é um mata-mata, então você não pode bobear. A mesma lógica se aplica ao Vasco, ou você acha que por ser um adversário mais frágil, menos conhecido, com menos força de torcida localmente, é um pouco abaixo essa dificuldade que o Vasco deve ter? Olha, sinceramente, eu disputei muito essa competição. Eu joguei muito a Copa do Brasil. Ela é traiçoeira demais. Ela é traiçoeira demais. Você não pode achar, nós vamos pegar um Juazeirense, você vai olhar a tabela desse time na competição local, e você vai entender se eles não estão muito bem, então se a gente coloca, não vá com isso, porque é muito complicado. Você não pode bobear. Eu joguei muito essa competição, eu posso te dizer. A gente, em alguns momentos, a gente passou, até quando eu estava mesmo no próprio Fluminense, nós fomos jogar contra o time do Nordeste, que me fugiu agora com a equipe, nós ganhamos de 2-1 lá, tivemos que fazer o jogo da volta. Então é muito complicado jogar esse tipo de competição. O americano vai no contrapé, porque não é o gigante do confronto, né? Digamos, a zebra que está indo jogar. Você acha que nesse caso tem menos responsabilidade? A pressão é toda para o Londrina, por ser um time de Série B? Sem dúvida. A pressão fica para o lado do Londrina, por ser um time de Série B, por ser um time já campeão da Primeira Liga, por ser um time que está tradicional do seu estado, e o americano pelo que vem apresentando no Campeonato Carioca, infelizmente. Então tudo isso tem um peso. Mas é como eu te falei, se o Londrina bobear e entender que o americano não está bem na competição, pode ser surpreendido. Faz sentido a justificativa que a gente viu na matéria, porque o Josué Teixeira disse que gostou do sorteio porque o Londrina, que foi muito bem no Brasileiro da Série B do ano passado, desmontou o time, perdeu muitos jogadores. Faz sentido isso ou você acha que o Londrina, pelo que está mostrando no estadual, tá bem remontado? E era melhor não ter pensado nessa questão de ter mudado o elenco, porque os novos podem ir tão bem quanto o anterior. Até porque quem chega quer mostrar serviço, né? Até porque quem está chegando quer escrever seu nome na história, quer fazer um bom papel também, quer se manter. Então é complicado esse tipo de análise, esse tipo de colocação. Então a responsabilidade é do Londrina. Mas o americano eu tenho certeza que também vai brigar para chegar. Tem outra Copa que vai começar agora com o time carioca envolvido, mas aí o buraco já é um pouco mais embaixo. É a Copa Sul-Americana, que também é um caminho muito interessante para a Libertadores e, claro, para um título, né? A gente fica falando de Libertadores, mas título é sempre importante. Ainda mais para esse time aqui que não conquista nada de muito importante há bastante tempo, né? Desde 1995. A Copa Sul-Americana tem a estreia do Botafogo em casa. Primeira partida, jogo de ida, né? A Sul-Americana tem jogos de ida e volta em todas as fases, mas o Botafogo já pega um desafio encardidíssimo. É o Defensa... Posso pegar o espanhol? Então vamos lá. Defensa e Justicia da Argentina, o jogo quarta, 9h30 da noite, no Newton Santos. Não sei se a torcida vai comprar o barulho, porque a fase do Botafogo não é das melhores. E olha só quem é o Defensa e Justicia. É um time antigo, que não tem título de primeira divisão, só uma Série B Argentina em 97. Mas olha isso aqui, gente, eu vou até destacar, porque se a gente tem o recurso é para isso, não é verdade? Olha isso aqui. Segundo colocado no atual campeonato argentino, gente. Atrás só do Racing. Boca, River, que fizeram a final da Libertadores, estão para trás. O Defensa e Justiça é o vice-líder. Duelo dificílimo para o Botafogo, que não vai ter o João Paulo, que se machucou contra o Flamengo, lá no outro sábado. Complicado. Desafio gigante para o Botafogo. Mas eu acredito no Botafogo e espero ver aquele Botafogo da pré-Libertadores alguns anos atrás. Aquele Botafogo guerreiro, aquele Botafogo raçudo que foi passando de fase em fase e foi conquistando novamente, trazendo seu torcedor para o seu lado. Eu acredito nesse Botafogo. Esse Botafogo é capaz de virar a chave. É capaz de virar a chave dessa má campanha do Carioca até aqui e ligar uma nova chave numa nova competição. Então eu acredito que o Botafogo possa sim fazer uma grande estreia na Sul-Americana. Bom, para os alvinegros ficou um otimismo bacana aí, né? Vamos ver se isso vai se concretizar. Concordo com o Alex, tem condições de trazer esse espírito de novo. Não sei se tecnicamente o time não está bem abaixo do que estava naquela ocasião. Alex, muito obrigado, foi um prazer enorme te receber. Volte mais vezes para a gente bater mais uma bolinha aqui, literalmente, sobre o futebol carioca. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Gente, para você que nos acompanhou, muito obrigado, um ótimo fim de semana, que seu time não te dê dor de cabeça. Se der, a gente vai comentar isso tudo no Tô na Área da semana que vem. Participe com a gente aqui embaixo, redes sociais e também pelo WhatsApp da Band Rio Interior. Obrigado, abraço, tchau, fui! Bom jogo para o seu time se ele entrar em campo.